Boa tarde a todos e a todas. Em nome e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Ismael dos Santos para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente. Ata da 120ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de novembro de 2022. Na presidência, deputados Moacir Sopelsa, padre Pedro Balduceira, secretarias, deputado Ricardo Alba, padre Pedro Balduceira, Rodrigo Minotto, Ismael dos Santos Adoc. Às 14 horas do dia 29 de novembro do ano 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância comparável com o primeiro do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, não houve oradores inscritos. Grande expediente, não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, tendo a ordem do dia em votação, mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 426/2020, aposto ao projeto de lei número 51/2020, com a seguinte votação: 23 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 429/2020, aposto ao projeto de lei número 71/2020, com a seguinte votação: 22 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem número 430/2020, aposto ao projeto de lei número 56/2020, com a seguinte votação: 21 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem número 442/2020, aposto ao projeto de lei número 63/2020, com a seguinte votação: 20 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem 594/2020, aposto ao projeto de lei número 321/2020, com a seguinte votação: 24 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem 724/2021, aposto ao projeto de lei número 85/2021, com a seguinte votação: 24 votos sim, 3 votos não e uma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 923/2021, aposto ao projeto de lei 359/2021, com a seguinte votação: 25 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, foram aprovados em turno único os projetos de lei número 73/2021 e 35, 144, 204 e 255/2022. Após ser discutido pelo senhor deputado Valdir Balquini, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 159/2022. Foi submetido à discussão e com manifestação do senhor deputado José Milton Schaefer e Valdir Balquini, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 318/2022. Após ser discutido pelo senhor deputado Dr. Vicente Caro Preso, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 320/2021. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra extraordinária para as 16 horas e 46 minutos, e para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Faço leitura, senhor presidente, da ata da 21ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de novembro de 2022. Na presidência de deputados, Moacir Sopelsa, padre Pedro Balduceira. Secretaria, deputado Ricardo Alba, padre Pedro Balduceira. Às 16 horas e 46 minutos, do dia 29 do mês de novembro do ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as relações finalizadas aos projetos de lei número 73 e 320/2021 e 35, 154, 159, 204, 255 e 308/2022. Foram aprovados o pedido de informação número 436/2022 e as moções número 858 e 882/2022. A moção número 879 foi retirada a pedido do autor. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 1636 e 1638/2022. Nas explicações pessoais, fez uso da palavra o senhor deputado Valdinei Weber. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em discussão, as atas que acabaram de serem lidas, não havendo quem queira discuti-las, as mesmas dou por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente.
breves comunicações. Inscrito para fazer uso da palavra, deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé Lopes, que fará uso da palavra. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos, deputado. As imagens aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, todos que nos acompanham. O vice-presidente general Hamilton Mourão fez uma publicação no seu tweet. Por favor. Soma-se a este estado de coisa a foto do presidente do TSE, ladeado por alguns comandantes das PM, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo. Hoje rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento, dentro dos ditames democráticos e constitucionais, para restabelecer o Estado democrático do Brasil. Próximo. Vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função da questão da confiabilidade das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do TSE. O recente recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial dos resultados das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar mais uma vez, por intermédio de multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Supressão discricionária do direito de recorrer às sanções desproporcionais configuram vingança, tudo que o país não precisa neste momento. Pode tirar. Bom, contudo, vocês notaram ali que a Polícia Rodoviária Militar de Santa Catarina curtiu essa publicação do general Hamilton Mourão. E olhem o que a NSC, esse jornalismo decadente, com uma jornalista com o cérebro carcomido do esquerdismo, publicou. O ovo da serpente do golpismo que é chocado dentro da PM em SC. As publicações questionam a confiabilidade das urnas eletrônicas, fazem ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e vão além. Mourão disse que o encontro do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, com comandantes gerais da PM de todo o país, fere de morte o Pacto Federativo e faz uma perigosa incitação dizendo que é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. O vice-presidente usa o termo combater como se preparasse para a guerra. Então, a esquerdista feminista, ela tira conclusões da cabeça dela e culpabiliza a polícia militar por ter curtido uma publicação, mas tirando a conclusão da cabeça dela, que é um golpismo, que está fazendo qualquer tipo de ato antidemocrático, a publicação do Hamilton Mourão. Quando se diz que fere o Pacto Federativo, ele está dizendo que porque a Polícia Militar, inclusive eu parabenizo o comandante Pontes pela conduta, ele é subordinado ao governo do Estado. Não tem nada que ministro fazer reuniões de portas fechadas sem comunicar ao governador, sem pedir ao governo, simplesmente indo direto na fonte. Então, parabéns para o comandante, que não aceitou dessa forma fazer a reunião. Então, foi até ovacionado por todos os catarinenses pela sua conduta.
questionamentos sobre as urnas. Sim, ele fez questionamentos sobre as urnas. Todos nós temos a liberdade de questionar. Por que foram contra o voto impresso? Porque o TSE fez lobby contra o voto impresso, que daria mais transparência. Porque somente nas urnas que são inauditáveis, o Lula venceu em todas. Por que em urnas teve votos de 100% para o Lula, dessas inauditáveis, e nenhuma para o Bolsonaro? Como que em urna teve 100 votos para um deputado do PL e não teve nenhum voto para o Bolsonaro? Por que criaram restrições de acesso para o Exército na hora que eles foram fazer as investigações e acompanhamento, já que ela é tão clara, tão confiável? Por que não deram autonomia completa para o Exército fazer a sua investigação? Por que não deram para o Exército o código-fonte que eles tanto estão pedindo? Então, são questionamentos. O TSE é um órgão público que deve explicações para o povo. É obrigação deles deixarem tudo às claras e responder para o povo. São questionamentos. Ataque ao TSE, ela disse que ele atacou o TSE, foram questionamentos. O TSE, ministros do Supremo Tribunal Federal, adoram ir lá para os Estados Unidos, fazer palanque político pela democracia, fazer palestras para falar de democracia. Mas hoje, quando era para ir ali na audiência pública do Senado, para dar satisfação e explicação para o povo sobre as eleições, aí não foram. Aí a gente questiona, eles se calam e ainda calam quem questiona. Como é o caso do nosso colega aqui, deputado Kennedy Nunes, que perdeu as redes sociais. Ela ainda diz que o vice-presidente usa o termo combater, como se fosse se preparar para a guerra. Bom, ele disse ali, ele escreveu, combater a esquerda revolucionária, e ela sorrateiramente desconsidera o restante, que ele fala, dentro dos ditames democráticos constitucionais. Vocês vejam só como a esquerda, esses jornalistas mau caráter, como eles usam meias verdades para enganar o povo. Mas eu não vi a jornalista feminista, se escandalizar quando uma deputada do PT falou que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Quando pessoa lá do partido que ela gosta, falou que dialogar com um conservador é com um bom paredão, uma boa espingarda, uma boa pá e uma boa cova. Com isso ela não se escandalizou. E por que ela não se escandaliza com as manifestações desse pessoal que ela apoia, quando eles falam que lugar de fascista é na ponta do fuzil? Com isso não há escandalizações. Mas aí dizer que é para combater, aí é uma guerra civil que ele está incentivando. Bom, é lamentável ter esse tipo de jornalismo, mas é como eu falei, é um jornalismo decadente. Jornalismo decadente. Dizer que o ovo da serpente, não sei o que, está precisando de uma serpente com ovo mesmo, essa feminista, é isso que deve estar precisando, para tirar esse tipo de conclusão de um tweet totalmente claro e inofensivo. E ainda dizer que a Polícia Militar de Santa Catarina está querendo algum golpe por ter curtido uma publicação. Mas é o que esperar, né? De um jornalismo, de uma militante que sempre foi contra a polícia, sempre falou mal da polícia e defende vagabundo em seus comentários. Lamentável. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Gessé Lopes. Deputado Ismael dos Santos. Pela senhor presidente, apenas com muita satisfação registrar a presença nesse plenário do vereador Rude, que vem lá de Palmitos,
representando o nosso oeste catarinense. Obrigado. Boas-vindas ao nosso vereador. Nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações. Entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PP, Partido Progressista. Nós não temos nenhum orador inscrito. PSD, da mesma forma, ninguém inscrito para falar. PT, deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência, que falará em nome do Partido dos Trabalhadores, tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, hoje foi dado mais um passo importante na criação de uma lei que julgo importante e fundamental em Santa Catarina, que é o projeto de nossa autoria que trata sobre a questão do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Projeto que já havia passado na Comissão de Constituição e Justiça, tramitou agora na Comissão de Finanças e segue o seu trâmite, vai à Comissão de Trabalho, no caso não entendi muito porque é a Comissão de Trabalho, porque penso que deveria ir direto para a Comissão de Saúde, mas de qualquer forma vai à Comissão de Trabalho e posteriormente à Comissão de Saúde para depois, quando passar nessas comissões, vir a esse plenário. Eu quero destacar isso porque esse projeto é muito importante para garantir recursos para atendimento e tratamento da pessoa com câncer em nosso estado. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que o país deve registrar cerca de 700 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025. Ou seja, mais de 2 milhões de brasileiros serão diagnosticados com um novo tumor, benigno ou maligno, nesse próximo triênio, conforme essas estimativas. São, portanto, dados que reforçam ainda mais a necessidade de amparo financeiro para que os portadores de câncer tenham condições de prevenção, tratamento e reabilitação. Esse projeto de lei complementar é importante porque, como eu disse, ele cria esse Fundo Estadual de Combate ao Câncer, foi articulado também junto com entidades estaduais e nacionais que atuam nas ações de combate ao câncer. Já temos exemplos de criação desse fundo no Brasil afora e creio que nós aqui em Santa Catarina vamos dar um passo importante ao criarmos também um Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Vale lembrar, hoje é 30 de novembro, é o último dia de novembro, mas ainda estamos em novembro, senhor presidente, que é o mês marcado para a conscientização do câncer de próstata. E de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, a região aqui que abrange Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, ocupa a 3ª posição entre as áreas de distribuição geográfica que mais concentram pacientes da doença. Em Santa Catarina, o câncer de próstata é o 2º tipo mais causadores de mortes no estado, atrás apenas do câncer de pulmão. Então, é importante que a gente possa consolidar a criação desse Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Por um outro lado, senhor presidente, continua a angústia de milhares de catarinenses que ainda estão nas filas de espera pelas cirurgias eletivas. Dados oficiais do governo do estado apontam que em outubro nós tínhamos ainda 103 mil pessoas aguardando por cirurgia eletiva. No olhar sobre o orçamento do próximo ano, percebemos que não há recursos suficientes, por isso apresentei emenda no valor de 55 milhões de reais para suplementar os recursos para cirurgias eletivas e para que nós possamos, de fato, acabar com essa fila. É importante que o novo governo assuma, já com condições financeiras, e desde o primeiro dia possa usar o máximo empenho possível para acabarmos com esse sofrimento desses catarinenses. É bem verdade que, se olharmos agora nos últimos meses, houve um andamento dessas filas.
Portanto, não estamos aqui dizendo que elas estão paradas, mas estão muito atrasadas. Não é possível nós deixar ainda mais de 100 mil catarinenses em fila de espera. E não basta também só fazer as cirurgias mais simples, de catarata ou algo assim, que são importantes. É preciso que toda a fila ande. É preciso ver aonde não está andando, qual é a questão, se falta prestador de serviço, se é os valores que estão sendo propostos, que estão abaixo. Eu, inclusive, na quinta-feira passada e na sexta-feira, quinta de tardinha e sexta, passei o dia fazendo um giro ali pelo meio oeste, principalmente em hospitais, em Hervaldo Oeste, estive na Secretaria de Saúde, em Joaçaba, no Hospital Universitário de Santa Terezinha, depois no Hospital de Vajão, no Hospital de Ponte Serrada, no Hospital de Faxinal dos Guedes, aonde em todos esses locais conversamos sobre a questão da saúde, sobre os prestadores de serviço e também sobre a questão das cirurgias eletivas. Portanto, na tramitação desse orçamento, acho importante a garantia desse recurso para que não haja justificativa para não resolver essa questão angustiante das pessoas, senhor presidente, que esperam ansiosas por uma cirurgia eletiva. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta. Na sequência, o horário pertence ao Podemos. Não temos nenhum orador inscrito. Bloco MDB e Novo, da mesma forma. Partido União. Bloco PDT, PSDB e Republicanos. Também não temos oradores inscritos. Partido Liberal, PL. Da mesma forma, não temos ninguém a se manifestar. Portanto, com o fim do horário dos partidos políticos, nós suspendemos a presente sessão até às 16 horas, onde teremos a ordem do dia. E, desde já, pedimos a todos os parlamentares que temos vários vetos para serem apreciados neste horário. Portanto, esta sessão fica suspensa até às 16 horas.